Chegou a hora da gente conhecer quem são os melhores e os piores suportes desse mês de março no Honor of Kings, tá? Então, ó, já deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se não for inscrito e let's bora! E no final desse vídeo eu vou colocar a tier list do Celino, o suporte da Alpha 7, eu mandei a minha pra ele mandou algumas coisinhas que ele acredita ser diferente, e aí no final do vídeo tá aí pra você comparar e dizer qual que faz mais sentido pra você, tá? Mas antes, é melhor você entender a explicação de herói por herói pra ver se faz sentido ou não. Só lembrando que essa é a semana da tier list, então já saíram alguns vídeos, vai sair outro amanhã, dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, já saíram todos e eu vou deixar linkado aqui nos cards, tá? Rota por rota, e agora a gente vai falar dos suportes. Eu mudei aqui um pouco da classificação da tier list, só para ficar fácil de entender, porque a galera tava com dúvida de S, SS, então eu deixei de um jeito simples. Primeiro tier é muito forte, segundo tier forte, terceiro tier bom, quarto tier meia bomba, aqueles heróis que são meia boca mesmo, e o último tier são os heróis fracos no momento, tá? Então só pra ficar fácil de você entender, e vamos começar pelo Moze. Esse daqui vai surpreender muita gente, principalmente dos elos mais baixos, porque o Moze atualmente é um SS, é um tier muito forte, tá? Herói extremamente picado nas ranqueadas nos elos mais altos e também no competitivo. Nos elos mais baixos o Moze às vezes não aparece muito, até porque a galera tem aquela visão de que suporte tem que proteger o time. Então ele vai jogar como? Ou tanque, fazendo escudo, ou então dando curinha. E não é bem assim, no Rock você tem espaço para suportes que fazem outras coisas, o Moze é um deles. Você até tem algumas variações de build que dá para você fazer o Moze mais tanque, que ele vai iniciar para o time, ele vai até tancar mais, só que atualmente nem é o mais utilizado, tá? Ele é um suporte de dano. Sim, o papel dele é dar dano, mas é principalmente controlar a luta, anular alguns heróis, cauterar alguns heróis, encaixar uma boa ultimate, fazer uma boa play, que às vezes vai iniciar assim o jogo, vai virar fight, então o Moze é um suporte muito, mas muito forte, diferente da Baleia, que essa daqui eu não jogaria muito não, tá, guys? Infelizmente a Baleia não é um herói que me anima muito, ela se encaixa no tier bom, ela não é um suporte ruim, ela só é um suporte situacional. O que eu quero dizer? Em algumas composições que tem muito controle de grupo do outro lado, vale a pena você ter uma Baleia para proteger o seu time, para anular esse controle de grupo e conseguir fazer um corpo melhor, né? Habilitar o seu time a jogar contra algumas composições. Agora, no dia a dia, nas situações ali de ranqueada padrão, devo pegar a Baleia? Não, você tem outros suportes que são muito mais impactantes. Então lembre disso, a Baleia é um pick situacional, que pode ser muito forte, mas pode ser muito fraco, dependendo do lobby. Então ela fica ali no rank do meio, no rank como um bom herói. Já o Liu Shan, esse aqui eu sei que o pessoal vai ficar meio bravo, mas a verdade é que ele entra no tier de fraco, cansado. Calma, eu sei que ele tem um valor. Em elos mais baixos ele é interessante, porque ele consegue levar a torre, consegue desabilitar, e ele tem até um certo potencial escondido aí, que tem alguns players do High Elo que sempre falam isso. Maquinara, o Liu Shan não é tão ruim assim não, ele é interessante, não sei o que. Mas aí tu vai na ranqueada, não tem um Liu Shan da vida nos elos mais altos. Nenhum pro player que elogia o Liu Shan joga de Liu Shan, nenhum cara no High Elo que fala que o Liu Shan é bom joga de Liu Shan, então é aquele famoso, ele é bom, mas eu prefiro pegar outros suportes que são bem melhores. Ou seja, Liu Shan é um meme ambulante, tá? Eu sei que ele tem um valor, principalmente nos elos mais baixos, mas ainda assim, comparado aos outros suportes, ele fica muito abaixo, então é um herói para iniciante, tá? Um herói para começo de jogo. O Sumbin já foi um tier SS muito forte, atualmente eu só coloco ele como forte, tá? Ele ainda é muito, mas muito impactante. Galera dos elos mais baixos sempre dá um hate absurdo no Sumbin porque não entende o que ele tem de bom. O move speed que ele dá é muito forte para você ganhar tempo no mapa, que é um negócio que nos elos mais altos é muito valorizado. A ultimate dele dá um silence absurdo. Mas ela tinha que dar dano. Não, não tinha. O silence que ela dá é perfeito. Se o Sumbin sabe jogar no time correto, ele ganha uma teamfight só de ultar. Ela cria um zoning também, uma região ali que a galera não pode ficar pisando, fora todos os pokes que ele encaixa, fora o quanto ele consegue habilitar o time com a segunda skill. Nem isso, porque eu nem falei da passiva, tá? Que salva muito quando o teu ADC vai tomar aquele burstzão, você toma aquela curinha que vira o jogo e faz com que o cara possa bater mais. O Sumbin é um excelente suporte, só que com os nerfs ele já não é mais tão forte assim. Eu vou colocar ele no forte, mas poderia ser um S+, ou até mesmo muito forte, tá? Sumbin continua sendo muito, mas muito bom. Mestre Sombrio, esse é um pick bem mediano, assim, ele não chega a ser um meia bomba não, tá? Ele é um pick bom. O problema é que na ranqueada você tem dificuldade de ver uns suportes, assim, nesse estilo, nessa pegada, realmente impactando o lobby, né? Você olha, você fala assim, caramba, parece que esse Mestre Sombrio não faz muita coisa, mas ele tanca bastante, ele tem um controle de grupo, quando o cara sabe jogar de Mestre Sombrio, alô Milf, hein? O Milf sabe jogar muito bem com esse boneco. Você consegue pegar um flanco legal, empurrar todo mundo e criar uma fight que, mano, é GG. Eu até tendo a dizer que em elos mais baixos ele acaba sendo meia bomba porque o pessoal não sabe jogar com ele, mas em elos mais altos, médios, ele já tem um impacto mais legal se o cara for bom. Então, vou deixar ele aqui no bom. Fera Selvagem continua sendo muito forte, continua sendo SS, é o melhor tanque que você tem no jogo
pros suportes. Muito controle de grupo, tanca bastante, ele dá dano, filho. Quando ele entra na forma ali da ultimate, quando ele vira uma fera mesmo. E se o jogador consegue pegar bons flancos, o tá de fera nas costas da galera, esquece, tu vai ganhar fight sozinho com uma ultimate, tá? Boneco muito bom, não tem muito o que dizer. Já o Kui, eu sei que tem uma galera que imagina que eu vou colocar ele do fraco, ou até no meia bomba, mas não, eu vou deixar ele no bom. Um Kui bem jogado, aquele é o problema do Kui, é que ele é um herói que depende muito da skill do jogador. E não é assim, ah, mas todo herói depende, claro. Mas o Kui é muito, da rota de suporte, talvez ele seja o mais dependente de que o jogador seja bom. Porque o jogo do Kui se baseia em acertar um puxão. E depois ele entra em cooldown. Se o cara erra vários puxões, mesmo que ele acerte um ou outro de vez em quando, já era. Porque o Kui é inútil. Sem puxão ele não faz nada. Ele só serve pra puxar mesmo. Ou quando ele tiver o puxão open pra criar aquele efeito psicológico no adversário. Então ele é extremamente dependente do jogador, tá? Tem muita gente que às vezes fala, ah, mas eu acertei um bom puxão, acertei aqui, acertei ali. Mas toda vez que tu erra, você fica inútil por 10, 12, 15 segundos. E é muito tempo pra você ter um suporte inútil, né? Então, ele é bom, ele é bom. Nas mãos de bons jogadores, ele pode ser até muito forte, pode ganhar um jogo solo. Solo não, né? Mas pode dar puxões importantes. E na mão de péssimos jogadores, ele é um meia bomba, pra não dizer fraco, cansado, tá? Mas como a gente tá avaliando só o herói, ele entra aqui no bom. Já o Andy, ela já vem do lado aqui do Sumbin como forte, tá? Sim, a Kayan, né? A ambulância ambulante. Dá pra dizer ambulância ambulante? Não sei. Mas a ambulância é muito forte. Tem uma build, tem um vídeo aqui no canal que o Mitch, né? Que a gente chama de MILF, ensina a jogar de Wendy, muito quebradinha, com uma build que, ó, ela fica curando infinito. Recomendo que você dê uma passada lá. Mas ela é um suporte simples. Em elos mais baixos a galera não faz corta-cura, então ela brilha. Em elos mais altos sempre vai ter um corta-cura. Mas ainda assim, mesmo com um corta-cura do outro lado, se você fizer a build correta, você ainda vai curar bastante do mesmo jeito, tá? Então, um bom suporte do estilo clássico aí, que você gosta de suporte de curinha. Agora, a gente tem o Eclipse, que é um suporte com supressão, então ele entra nessa categoria de fortes, tá? Ele é muito, mas muito interessante para alguns jogos que você precisa parar um assassino, que você precisa parar um herói que tem potencial de fazer um V9, e ele também tem aquele early game ali que é absurdo, né? Ele fica se curando infinito, tá nível 1, o pessoal fica correndo atrás dele e não mata, porque o boneco tem um sustain, um regen absurdo. Ele é bem forte. Só que nas ranqueadas é o que eu falo, recomendo de suporte. O pessoal quer fazer no top, quer fazer em outras rotas, não funciona. E esse é um herói que o cara tem que ter um pouco de QI, né? Se tu fica ultando no alvo errado, o teu boneco é inútil. Ele vira um Kui. Ele vira um boneco que, sem ultimate, o Eclipse é praticamente inútil. Então você tem que saber ultar nos alvos certos e se posicionar no lugar certo. Às vezes até pegar um flanco para pegar um carry fora de posição é muito quebrado. E o Selena sabe disso, né? O Selena aplicou muito bem aí no Invitational. Um herói muito bom. E a Yara já vai entrar aqui no tier de meia bomba, tá? E eu já vou puxar o Ming junto com ela. Calma, nossa, mas como assim? Yara meia bomba, Ming meia bomba? O que você tá falando, Maquinara? Eu vou falar do papel de suporte. Quando você analisa a Yara e o Ming individualmente, eles são muito meia bomba, tá? Eles agregam muito pouco pro time. Eles não te dão pressão na rota, que é uma das coisas mais valiosas no Rocket. Você precisa ter pressão para fazer coisas no mapa, pressão no mid, para rotacionar. E Yara não tem pressão nenhuma, nem Ming. Então você já entrega naturalmente a pressão pro time adversário. E se os caras forem bons, eles vão aproveitar dessa pressão para pegar um snowball absurdo. E são heróis que não tem controle de grupo, não tem nada. Qual que é o papel deles? Ficar do lado de um carry, de um atirador, de algum herói ali que vai carregar o jogo e ajudar eles a carregarem. Se você quiser avaliar Yara e o Ming com um ADC do lado, com um carry, aí eles se tornam mais interessantes. Mas não dá para você avaliar o suporte contando de que você vai ter um cara muito bom no seu time, que eles vão conseguir ter espaço para jogar. Aqui a gente vai fazer uma análise seca do herói. E esses heróis agregam muito pouco para o time, é muito complicado. Agora, potencializado com caras bons, podem sim ser interessante você conseguir carregar jogo. Tem muita gente que faz o duzinho, Yara e Marco Polo, Yara e Gonsuli, Ming Leitsan, Ming Alessio, e quando o ADC é muito bom, funciona legal. Mas aqui não dá pra gente ficar analisando os heróis com base no time, e sim no que eles podem agregar pro time. No caso, eles agregam muito pouco, por isso, meia bomba. Lianpo, o Lianpo é um herói muito, mas muito bom, só que como sup, eu acho ele só bom, tá, família? Eu não acho ele tão incrível assim, porque uma das vantagens do Lianpo, principalmente na rota superior e às vezes até na selva, é que ele tanca bastante, né? Ele tem muito controle de grupo, muito mesmo, ele dificilmente toma controle de grupo, ele tem muito controle de grupo e ele tanca bastante. Para ele aplicar todo esse combo, ele precisa de recurso, ele precisa de ouro, e quando ele tá de suporte ele não tem tanto. Então vira aquele Lianpo meio frágil, que se o time adversário jogar certinho, eles explodem antes mesmo de você completar o combo, ou depois que você termina o combo, o que é um problema. Agora, o Lianpo na selva e no top com recurso, com grana, money, cash, aí é outra história, é um Lianpo muito forte,
que é Tier S, Tier SS, dependendo da rota que você tá jogando. Mas de suporte eu acho ele só um herói bom, um herói ok. Dakial, essa vai ser puxada lá pro muito forte. Isso daqui eu sei que eu tô falando única e exclusivamente dos elos mais altos. Porque não tem como, uma Dakial em um elo baixo, guys, ela é meia bomba. O seu time não sabe nem como a heroína funciona, você vai jogar o portal, o pessoal não sabe que tem que pisar pra ir na base, ou pisa errado, ou ela joga o portal errado, ou ela nem joga o portal. A ultimate de uma Dakial ruim é totalmente aleatória, ela ulta ali pra trazer um cara, ou pra não trazer ninguém, então ela não funciona. E às vezes você ulta pra criar uma play e seu time nem sabe que tem que clicar no botão no meio pra chegar na ultimate. Então ela vira um meme absoluto em elos mais baixos. Ela é muito meia bomba, pra não dizer fraco, tá? Um campeão muito cansadinho. Porém, nos elos mais altos, que o pessoal já sabe como funciona a Dakial, que o time já sabe que você tem jogadores que também conseguem rodar a Dakial no nível mais legal, ela se torna muito forte. Totalmente prioridade, é meta-ban no competitivo, porque ela cria um efeito de rotação no mapa para o teu time que é muito difícil de você contestar, principalmente jogando ranqueada com randoms, né, com pessoas que você não está em call. Se você está em comunicação, é mais fácil de você responder a uma play da Dakial. Se você não tá, você vai ficar tomando gap em torre, em rotação, em rotação. Quando você vê, ela já fez todos os objetivos do jogo junto com o time e vocês estão só correndo atrás do prejuízo. Então, um herói fortíssimo, mas principalmente recomendado em elos altos, barra bem high elo, tá? De preferência lá no high elo que você consegue utilizar lá melhor. O Liang, eu considero ele como um suporte forte do lado ali do Eclipse, porque a supressão é um negócio extremamente roubado nesse jogo. E o Liang Sup, ele consegue fazer isso muito bem, ele não precisa de tanto recurso, já que é um boneco que não vai tancar nem dar dano. Como suporte, é a rota ideal para ele, porque ele pode exercer o papel dele, que é simplesmente ultar, sem necessariamente precisar de vários itens, de pegar dinheiro, e de suporte você não pega muito dinheiro, então fica muito mais fácil. E ter um Liang no time ajuda muito a parar os assassinos e outros heróis também. Continua sendo um herói bem banido, ele sofreu alguns nerfs, então assim, o banimento dele caiu um pouquinho, ele não é mais tão banido quanto antigamente. Antigamente todo jogo esse herói era banido, hoje em dia menos, mas continua sendo. E é um herói bem interessante pra ranqueada, tá? Se passar, eu sempre recomendo que você cogite a ideia de pegar, porque ele não é pra carregar o jogo. Mas a ultimate dele é algo absurdo, que pode sim ganhar um jogo solo em uma luta. Temos o Doom aqui. O Doom é um herói difícil de avaliar, tá? Eu tendo a colocar ele no bom, mas a verdade é que ele é forte. Ele entra no mesmo caso do Lian Po, de ser um herói que, sem recurso, ele não tanca tanto assim, mas ele é melhor que o Lian Po ainda assim, nesse sentido. Então, o Doom, na selva, é muito forte, no top ele é forte, mas de suporte eu considero ele forte também, tá? Na verdade, não. Parando pra pensar, quando eu tava editando esse vídeo aqui, eu acho que eu dei uma forçada, né? Porque por mais que eu ache o Doom um herói completíssimo, como o Sup, ele não é tão diferente de um Lian Po, ele é no máximo um herói bom ali, que é bem abaixo do Fera Selvagem, então acho que faz sentido deixar ele no tier bom. Então vamos fazer essa correção, para quem assistiu o vídeo aí vai entender que apesar dele estar no forte, eu considero ele bom, e quando a gente soltar o print no final, ele provavelmente vai estar no bom também. Fechou? Agora, uma coisa que é difícil de contestar no momento é que a Dolia é um dos heróis mais fortes que você tem aí de suporte no jogo. First pick no competitivo, na ranqueada, muitas vezes a galera também dá first pick em elos mais altos. Em elos mais baixos, eu sei que a Dolia tem um aproveitamento menor, até porque em elos mais baixos são outros suportes que funcionam mais, né? Vários heróis aqui que eu trouxe nessa tier list para baixo, ali no diamante, no mestre, eles são muito mais fortes, né? Porque o pessoal tem uma gameplay bem diferente. Agora, nos elos médios barra alto, Dolia é um herói extremamente roubado, tá? Ela dá uma fase de rota incrível, te dá um sustenzinho bem interessante. A ultimate dela, por poder resetar a habilidade de alguém, é algo absurdo. Uma Dolia bem jogada consegue sim aplicar gap muito grande nos outros suportes, tá? Então, ela entra no mesmo estilo da Dakial, que quanto maior o seu elo, melhor você vai aproveitar. Mas ainda assim, você pode utilizar ela em elos mais baixos, diferente da Dakial, que eu realmente acho que em elos mais baixos não funciona nada. Fechou? E tá aí como prometido as duas tier lists, a minha versus a do Celina, pra você dizer aí qual que faz mais sentido, qual que você acha que pra você se encaixa melhor no cenário da ranqueada. Aliás, ele pediu pra avisar que tanto o Lian Po, Mestre Sombrio e o Doom ele não considera como sup, então por isso que ele não classificou. E também no site que ele pegou não tinha a Dolia ali pra ele colocar na tier list. Mas se tivesse, ele colocaria do lado da Dakial. É isso, Celina? Se não for, deixa embaixo nos comentários. Mas eu também quero que vocês coloquem embaixo qual tier list fez mais sentido pra você, tá? Se for nos comentários, não esquece de deixar aquele likezão maroto, se inscrever no canal se não for inscrito. Muito obrigado pela sua presença e espero te ver em um próximo vídeo.